Por enquanto, do que o senhor leu dos autos, das investigações, o senhor acredita que, além do senador Demóstenes Torres, mais congressistas poderão vir a enfrentar um processo de perda de mandato? Sim, existem deputados citados. E, por absurdo que possa parecer, na CPI nós já fizemos 3 ou 4 reuniões e ninguém falou dos deputados. É uma CPI mista. A CPI trata de deputados e senadores. Portanto, ninguém falou dos deputados. Nós precisamos ouvir deputados. Estavam a serviço do crime organizado? Esta é a pergunta que a CPI precisa revelar. No caso de Demóstenes Torres, qual o senhor acha que deve ser o desfecho do processo dele, pelo que o senhor viu até agora? Sim, nós temos elementos fortes de sua participação nesta organização. Ele deve ser cassado? Eu vou votar no momento da cassação do senador Demóstenes. Eu vejo que os fatos sejam gravíssimos, agora nós precisamos dar a ele o direito de defesa. Se eu expor aqui a minha convicção que eu votarei no dia, se a Conselho de Ética remeter ao plenário, eu não vou deixar aqui oportunidade para que os advogados possam alegar meu impedimento, suspeição, se isso for possível. Eu entendo, de forma objetiva, que os fatos são graves e merecem esta investigação. E o senador Demóstenes, como qualquer acusado, tem o direito constitucional à defesa no Conselho de Ética. O senhor já enxerga fatos graves semelhantes a esses para alguns deputados? Quais? Sim, se você notar as relações do deputado Lereia, do outro deputado Sandy Júnior, os fatos para mim são graves. Sandy Júnior e Lereia. Há alguns outros que são mencionados. Rubens Ottoni, do PT de Goiás, Stepan Nercessian, do PPS do Rio também. O senhor, para esses dois, vê Sim, existe gravação que o deputado Rubens Ottoni, do PT, estava recebendo R$100 mil, né? E no tocante ao deputado do Rio de Janeiro, Stepan Nercessian, ele mesmo já revelou que recebeu esses valores. Agora, o Conselho de Ética da Câmara precisa investigar em que circunstâncias esses valores foram recebidos. Se comprovadas as suspeitas, os indícios de que eles têm relação próxima a Carlos Cachoeira na atuação desse senhor, nos negócios dele, o senhor acha que consiste, então, quebra de decoro para esses deputados também? Imagine, Fernando, você pode, em determinadas circunstâncias, ter relações com um cidadão como esse. O fato destas relações não significa que você seja criminoso, não é isso? A imprensa entra em contato com ele, pode ter feito até uma reunião para conversar sobre fatos. Isso não significa que aquele que participou dessa conversa seja criminoso. Nós precisamos analisar fatos. Em razão até da minha origem, né, do profissional no Ministério Público Federal, eu não analiso o autor, a pessoa, eu analiso os fatos. Né? Os fatos, se revelarem isso, penso que representaria quebra de decoro, sim. E como fazer com os governadores? Porque a CPI, a rigor, não tem mandato para investigar governadores. O que fazem? Eu discordo disso, né? O regimento interno do Senado da República, ele fala que não pode investigar governadores em se tratando de fatos voltados ao Estado. Mas aqui nós estamos diante de uma organização criminosa que recebia recursos indiretos da Delta e recursos da União. Por exemplo, existe comprovação nos autos que a Delta depositou na conta daquela pessoa jurídica de determinado Pantoja. Portanto, a Delta depositou para a Pantoja era movimentada a sua conta pelo contador do Carlinhos Cachoeira. Este é o fato. Muito bem. Se servidores públicos estaduais, municipais, estaduais como os governadores, tiverem relações, eles podem e devem ser investigados pela CPI. Eu não concordo com este argumento de que a CPI não poderia investigar governadores. Não pode se os fatos só repercutirem no Estado. Se estiverem circunscritos ao âmbito estadual. Estadual, nas atribuições do Estado. Aqui não. Aqui nós temos recursos federais envolvidos. Penso que os governadores poderiam ser investigados. A esta altura, quais governadores já deveriam ser convocados pela CPI, na sua opinião? Eu não quero ser leviano e citar nomes de pessoas porque foram citadas ali na CPI. Penso que aquela lista ali revelada é uma irresponsabilidade, seja uma irresponsabilidade. O fato de você ser mencionado numa conversa não significa que você faça parte de uma organização criminosa. Nós precisamos ter responsabilidade. Muito bem, agora, ali já existem fatos
ao menos ao meu juízo, que necessitam ser melhor esclarecidos pelos governadores, até agora, governadores do Distrito Federal, de Goiás e do Rio de Janeiro. Esses 3 governadores, eu acho que deveriam comparecer à CPI para explicar esses negócios? Eu entendo que sim. No tocante ao estado de Mato Grosso, eu fiz a pergunta e 3 fatos precisam ser investigados. O Carlinhos Cachoeira tinha relações com a Lemate, a loteria estadual do nosso estado, do estado de Mato Grosso. Segundo fato, as relações do Carlinhos Cachoeira com uma construtora chamada Tocantins. E um outro fato, que numa conversa entre o senador Demóstenes e o Cachoeira, ficou ali citado a possibilidade de influenciar em um processo licitatório na chamada AGECOP. A Polícia Federal deve investigar esses fatos. A venda da empreiteira Delta para esse grupo que controla o JBS, aí, para a JBS, atrapalha as investigações? A questão, eu vejo, não seja a compra, mas a venda. Eu entendo que uma empresa, que uma pessoa jurídica como a Delta, que em 10 anos recebeu 5 bilhões de reais, ela não se coloca, não é colocada à venda em 40 dias por causa de um escândalo desse. Ela tem 30 mil colaboradores, ela tem uma história, ela tem créditos para receber da União de quase 4 bilhões de reais em contratos assinados. Como que de repente ela é vendida? Isso me causa estranheza. Agora, eu não sei detalhes como se faz esta compra, como foi feita esta compra. Nós precisamos entender esta compra. Por exemplo, a quem vai pagar? Vai ser só uma administração? Existe apenas um contrato de opção de compras? Existe um fundo que vai administrar? Eu preciso conhecer esses detalhes e eu penso que a CPI tenha a obrigação de saber esses detalhes. Porque há também a necessidade, talvez, de conciliar as necessidades do Estado, porque esta Delta, em tese, tem várias obras que executa e que devem ser entregues para o uso da população. Por outro lado, é uma empresa encrencada, tem problemas e agora está sendo vendida. Como conciliar as duas coisas? Porque, em tese, é melhor não vender, é melhor investigar antes e parar tudo. Agora, se parar tudo, o país perde também. Como fazer isso? Concordo com você. Nós temos milhares não seriam, mas centenas de obras realizadas, não só a contratos com a União, mas com os estados. São obras que são importantes para a infraestrutura nacional, obras importantes para a Copa do Mundo. Nós não podemos parar essas obras. Nós não podemos mandar do dia para a noite 35 ou 30 mil pessoas colocar na rua, que são aqueles colaboradores desta empresa. Nós precisamos encontrar um mecanismo que essas obras possam continuar, estas pessoas possam continuar a trabalhar, mas nós não tenhamos prejuízos para o erário da União e dos estados. Isso é possível, quem sabe através de uma administração judicial, quem sabe através de uma liquidação, existem mecanismos jurídicos para que você faça isso. Eu vejo o senhor falar aqui de maneira crítica aos investigados da CPI, a atuação da CPI. A CPI é controlada, não é segredo, por deputados e senadores ligados ao Palácio do Planalto, aos governistas. É uma CPI chapa branca? Eu entendo, eu não tenho sentido isso ali em todos os momentos, né? Eu não tenho sentido, até porque os personagens são dos mais variados partidos políticos. Eu estou pautando a minha atuação na CPI pela busca da verdade. Eu faço parte da base, eu sou do PDT, eu tenho orgulho de ser do PDT, faço parte da coalizão. Agora, a coalizão não é submissão. Eu sou senador da República, não sou senador da Presidente da República. Eu tenho que, nesta atribuição de fiscalizar, e a CPI é um instrumento de fiscalização, para mim não interessa ser oposição ou situação. Eu estou ali investigando fatos. Agora, você está dizendo a verdade que os partidos da base dominam o maior número de membros da CPI. Mas eu sou da base, né? Mas, em certa medida, esse cronograma de trabalhos que foi estabelecido no início, com um certo vagar aí nas ações, ele não esfria a CPI, não tende a retirar o peso político que ela poderia ter se na primeira e na segunda semana já tivesse condições de ter chamado mais pessoas para depor? Entendo que sim, você tem razão, mas existem outras atribuições do Congresso que não podem parar. Agora, eu vejo que nós poderíamos marcar, eu sugeri isso, as reuniões na segunda-feira, na quinta, na sexta, nesses dias da semana em que os trabalhos mais diretos do Congresso Nacional diminuem. Mas a CPI até agora, você acha que foi mais para a chapa branca ou não? Mais para a chapa branca, nós temos que falar a verdade. Quanto isso pode ser atribuído à presidência e à relatoria da CPI? Eu não tenho elementos para demonstrar isso, né?
mas eu estou ali, respeito o presidente da CPI, respeito o relator da CPI, mas nós temos que caminhar. De que maneira? Chamando